Irmãos, abram a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 e 11. Segunda Coríntios 2, verso 10 e 11. Amém, irmãos? Espera aí, só um pouquinho. Capítulo 2, 10 e 11. Amém? A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Irmãos, quando eu me detive nessa palavra, é porque, assim, tem coisas que entristecem a gente, né? Porque o que acontece? A gente vê crentes, né, que conhecem a palavra de Deus, que por engano, não sei, mas são pessoas que estão sofrendo retalhos, você vê que Satanás está ali, vê coisas, vê vultos e um monte de coisa que acontece, sabe? É espírito de morte, é espírito de confusão, tudo. E são pessoas que estão dentro da igreja, que não saem da igreja, que vão no monte, que oram, que sente a presença do Espírito Santo, mas está com a vida destruída, né? E às vezes a gente esquece de coisas. O crente ele fica preocupado com grandes tribulações, né? E quando a tribulação é grande, para o crente, ela tem a nos unir mais, né? Por exemplo, um desemprego. Eu fiquei desempregado, né? Só que aí eu tive mais presença com Deus do que quando eu estava empregado. Por quê? Porque no momento da aflição, eu fui buscar mais. Eu tinha tempo, eu tinha tudo, aí Deus, eu fui escrevendo algumas coisas que Ele foi me revelando e tal, e tá lá, escrito, tá aqui o caderno que eu trouxe, né? Então, aí une mais, né? O casal se uniu mais para orar junto, tudo. Então, nas grandes coisas, nas grandes batalhas, o crente está preparado. Mas tem algumas batalhas pequenininhas que a gente nem encara como batalha. A gente nem enxerga. Ou, às vezes, quando viu, já passou, né? Ou passa despercebido, nem vê. E Paulo, aqui na palavra, ele está dizendo aqui para a igreja que há batalhas na vida da gente, né, que a gente tem que fazer, porque ele fala aqui de um ponto crucial aqui, que eu vou falar, que a gente acha que a gente tem, porque é lógico que é verdade, que a oração em línguas, o Espírito Santo ele está conosco, né, você expulsar demônio no nome de Jesus é verdade, tudo isso é verdade, mas tem coisas na vida da gente que a gente não vê, que é decisão nossa, que o crente tem que tomar, que para o mundo aí fora é difícil, mas para o crente pode ser difícil, mas não é impossível, porque ele conhece, ele é detentor da palavra, ele conhece, ele tem a presença do Espírito Santo na vida dele. Então, Paulo aqui, ele fala 3 coisas que o crente tem que ter, as decisões que o crente tem que tomar, porque ele está dentro de uma igreja, de um corpo, uma unidade, né? Então, quando a gente está dentro de uma igreja, a gente precisa estar atento, não só aqui dentro, mas lá fora, porque a igreja ela serve para preparar a gente lá para fora. Não prepara o crente para ficar dentro da igreja, ele prepara o crente para ficar lá fora, para lidar com o mundo lá fora. Então, tem coisas, tem decisões na vida da gente que não é por oração, é por decisão. Porque
Se você parar para pensar numa batalha, o exército, quando ele se prepara para uma batalha, ele prepara o exército na força naval, né? Para um certo tipo de batalha, né? Tem a marinha, que é no mar, para atacar no mar, né? Tem a aeronáutica para atacar no ar. E no mundo espiritual é igual, a gente tem que usar a batalha certa, no momento certo. Jesus, os discípulos foram orar para expulsar o demônio, e não conseguia tirar, e veio Jesus e expulsou. E Jesus falou: alguns demônios saem com jejum e oração. Mas tem coisas na vida da gente que a gente acha que é demônio, mas não é, está dentro da gente, né? Então, Paulo, ele fala aqui, porque o filho... confundi aqui, é o 10. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. O primeiro poder é o poder do perdão. Nós temos que ter o poder do perdão, porque o perdão, ele transforma, liberta, cura e traz reconciliação. O perdão, ele traz a pessoa que está com pecado, ela se sente suja, ela que conhece que cometeu o pecado, ela se sente envergonhada. Então, se a igreja não perdoa, ela sai da igreja. E a igreja é o lugar de salvação. Longe da igreja, a pessoa, o Satanás, ele destrói a pessoa lá fora, porque ela não tá junto com a igreja. Então, ela não se sentindo perdoada, ela vai procurar o alívio dela em coisas erradas. Por quê? Porque ela está no mundo, ela não está em Deus. Porque quando a igreja acolhe, perdoa, ela transforma a pessoa. Ao perdoar, ela ensina a pessoa também a perdoar. Ela ensina a pessoa como agir lá fora. E não é só isso, temos casos dentro de igreja que a gente vê pessoas destruídas porque não perdoam. Porque não... E assim, são coisas pequenas, e é engano. É engano. Às vezes a gente acha que perdoa, mas lá dentro não perdoou. Que só o Espírito Santo que vai liberar isso, vai libertar. Uma vez eu e o Zé estavam orando para uma pessoa, eu não vou falar onde foi e o nome da pessoa para preservar a pessoa, mas já era uma senhora de idade, que eu acho que ela lê a Bíblia desde antes de eu nascer, né? E ela estava vendo demônios, e vendo isso, e vendo aquilo, e eu e o Zé estavam lá, e quando a gente vai orar para uma pessoa, a gente primeiro escuta, para depois orar. E conforme ela ia falando, ela ia lembrando do marido, que o marido fez, e não sei o quê. Eu acho que já fazia uns 10 anos que o marido dela tinha morrido. E da boca dela saía: mas eu já perdoei ele. Meus filhos não sabiam o que ele fazia, mas estão tudo igual a ele, porque não sei o quê, isso e aquilo. Mas eu já perdoei meu marido, que não sei o quê. Você lembra, Zé? Aí eu falei para ela o seguinte, ela pediu oração, e ela queria que parar de ver as coisas na casa dela, que ela via serpente, via isso, via aquilo. Eu falei: você precisa perdoar o seu marido. Mas eu já perdoei, eu já perdoei, já falei para você que eu perdoei. Aí eu falei: mano, desculpa, mas eu tenho que falar, você conhece a palavra, mas a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a senhora está falando que seus filhos estão iguais ao seu marido, que o seu marido fez isso, fez aquilo, a senhora não perdoou. A senhora precisa liberar perdão. Mesmo que ele já morreu, mas ela precisa se libertar. Ele já morreu, já passou. Então, quando a gente fica liberto, a gente fica sensível para Deus. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente tem que parar para pensar um pouco. Por exemplo, quem é casado, briga de casal. Esse momento... eu vejo que tem casais assim, crente, que fala assim: eu fiquei uma semana sem falar com a minha esposa, que eu briguei, não sei o quê. Pô, se é crente, pensa, é uma coisa simples, não é com oração, é com perdão. Não é repreendendo, é com perdão, é com amor. E Paulo, ele fala, continuando no versículo 2, do 10,
do capítulo 10, porque de fato o que tenho perdoado, alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ele fala sobre o amor aqui também, né? Porque o perdão, ele sempre tem que andar com o amor. Porque sem perdoar você não ama, e sem amar você não perdoa. Então, Jesus, ele por amar nós, pelo ato de amor da cruz, a Bíblia, é engraçado, porque a gente conhece a Bíblia, assim, ela fala de perdão no Novo Testamento o tempo todo. Ela fala de amor o tempo todo. Mas ainda a gente precisa parar um tempo para poder... Gente, as pessoas, elas vêm conversar com a gente, eu acho engraçado, porque eu não tive essa experiência antes, mas agora que eu estou num novo lugar, eu estou tendo essa experiência que as pessoas, elas escutam a gente falar de Deus, vê a gente falar com autoridade na palavra, elas vêm buscar. Só que eu vejo mais nas pessoas as dúvidas, não é de salvação, mas elas estão presas no engano. Então, antes de você explicar sobre salvação, vocês têm que tirá-la do engano. Porque tem coisas que você fala que ela não entende, ela não... são coisas que elas estão presas, elas precisam ser libertadas. Por exemplo, uma pessoa chegou para mim, e eu vejo muito nas redes sociais, né, pessoas dando glória a Deus, porque elas estão com um bom carro, estão com uma boa casa, estão com isso, estão com aquilo outro. E ao mesmo tempo, no próximo parágrafo da historinha delas agradecendo a Deus, elas estão falando, porque meu marido me largou, porque isso, porque aquilo, e glória a Deus eu estou conseguindo ter as coisas, porque ele me tomou isso, ele me tomou aquilo. Então, a casa está bem construída, mas a vida está bem destruída, e acha que está certo. Então, se está assim, é porque está no engano. Abandonou o perdão e abandonou o amor. Aí já não existe mais. Porque quem ama, perdoa. Não é porque você separou, ou você brigou, ou coisa assim, que você não vai amar e não vai perdoar. E tem muito engano também que eu vejo, né? Porque a gente tem que perdoar o pecador. Porque o pecador é o seguinte, quando você está com a palavra, e você revela a verdade para ele tende a sair do pecado. Ele tende a ser liberto. E a pessoa que é enganadora, que engana, ela sabe que está enganando, ela conhece que está pecando e não se liberta, porque não quer, é decisão. Vocês estão entendendo a diferença entre decisão e oração? Quando você ora para um pecador, o Espírito Santo vem sobre ele e revela ele sobre toda a verdade. A verdade liberta o pecador. Mas a pessoa que está no engano, você pode revelar toda a verdade, ela sabe da verdade, mas ela continua enganando. E eu não me lembro se é 2 Timóteo, 1 Timóteo, que fala para a gente, no capítulo 3, que fala para a gente fugir dessas coisas. Tu, porém, foge dessas coisas. E uma das coisas que fala para fugir, fala várias coisas, mas ele fala para fugir da falsa aparência de piedade. Então, o engano que acontece com a gente tem que estar atento. O crente tem que estar atento quando está sendo enganado ou quando precisa perdoar. Porque às vezes a gente acolhe a pessoa que está enganando e tira de perto a pessoa que está pecando. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. E estando atento a essas coisas é praticando o perdão e praticando o amor. Então eu não tenho problema com o pecador, eu tenho problema com o enganador. Por quê? Porque Satanás, ele não é... Ele tem o pecado, ele tem tudo, mas ele é um enganador. Ele conseguiu enganar uma terça parte de anjos num ambiente celestial, onde não tinha pecado, não tinha como. Deus estava, perto, estava pairando ali, era o lugar de Deus. Ele enganou Eva, que não conhecia o pecado. Ele conseguiu enganar e morava no paraíso. Se ele é capaz de fazer isso na glória de Deus e
e no Getsêmani, no Jardim do Éden, o que ele é capaz de fazer aqui na terra. Então, a partir do momento que a gente acha que não pode ser enganado, a gente já está cometendo um grande pecado. A gente já está se enganando aí mesmo. Então, Jesus, ele ensina no Calvário como amar, como perdoar. João, ele é conhecido na teologia como o apóstolo do amor. Por quê? Porque ele foi até o Calvário. Ele participou, ele viu, ele estava presente, ele viu. Então ele aprendeu sobre o amor. Então, se a gente chegar perto do Calvário, se a gente chegar perto da presença de Deus, de Jesus, a gente vai aprender sobre o amor. Aí, se a gente tomar a decisão de carregar a nossa cruz, a gente vai ensinar sobre o amor. A gente não vai ser mais aprendiz, a gente vai ensinar. Eu quero que vocês abram a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. O pastor Vavá sempre prega esse aqui, sempre fala do amor. Do 1 ao 8. Amém? É bem conhecido. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Então, o que está dizendo aqui? Para Deus, as obras são importantes aqui, mas como você faz? O importante para Deus não é o que você faz, é como você faz. Então, pessoas que eu vejo cheia do Espírito Santo, cheia de, na hora que está orando, é uma unção tremenda, mas a vida está destruída, porque ainda não entendeu o amor. A gente precisa entender o amor, né? E em 2 Coríntios, voltando lá para o texto, capítulo 2, versículo 10, no versículo 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, nós, está no plural. Aqui na palavra, nós está no plural. Então, aqui ele está falando do terceiro poder, o poder da unidade. O poder da unidade, ela é poderosa. Eu estava assistindo, porque na Bíblia fala que Satanás é como um leão que ruge, né? Então, eu estava vendo no YouTube, porque eu não tenho canal aberto. Então, eu estava olhando o Discovery, né? Eu assisti um programa lá, que as pessoas estavam fazendo safari. E era um jipe, mais ou menos, que cabia umas 10 pessoas. Ele era preparado para carregar as pessoas que iam lá fazer esse safari, para andar. Só que o jipe, ele era aberto. E os leões, eles andavam solto ali, do lado. E as pessoas ali dentro, aberto. Podia pular muito bem um lá e catar um para comer, né? Só que o repórter estava perguntando pro guia, e o guia falou assim: se você botar o pé lá fora sozinho,
Eles vão disputar a sua carne, eles vão brigar para comer você. Agora, se você permanecer aqui dentro, ele não vai te atacar. Por quê? Porque ele enxerga um grupo. Então, ele entende que dentro de um grupo, ele não pode atacar, porque ele não tem força. Ele entende isso. E quando ele vai caçar, quando ele vai atrás da sua presa, ele fica observando os búfalos passando. Ele ataca aquele que está por último, aquele que está atrás, aquele que está doente, aquele que está velho. Ele ataca. Ele espera separar do grupo. Depois que separa, ele arma uma emboscada e ataca. E devora. No mundo espiritual não é diferente. Não tem diferença nenhuma. O poder da unidade dentro da igreja, ela mantém a gente fortificado. Porque o dia que a gente está triste, a gente liga para o pastor. O dia que a gente está chateado, a gente liga para o irmão de igreja. O dia que a gente está muito cansado, é o dia bom de você ir para a igreja, cultuar o Senhor. Por quê? Porque a gente tem força na unidade. Sozinho a gente não consegue muita coisa. A gente consegue orar, ter intimidade com Deus, mas na hora da batalha, na hora que você está sozinho, você quer se livrar de uma droga, de uma bebida, de uma coisa, o que acontece? Você tem que estar unido, você tem que estar junto com irmãos que prezam a mesma coisa. Gente, e não é fácil perdoar, não é fácil amar, muito menos ficar unido. Porque quando a gente está chateado, a gente quer ficar sozinho. Quando a gente está triste com a gente mesmo, a gente quer ficar sozinho. Quando a gente está chateado com a igreja, a gente quer ficar sozinho também, a gente não quer vir para a igreja. Mas aí a gente está pensando errado. A igreja que salva. Porque se você ler a Bíblia, o Novo Testamento, as mensagens todas as mensagens, é voltado para quem está dentro da igreja. Apocalipse, ele fala para as 7 igrejas, é para quem está dentro da igreja. Quem está fora da igreja, a gente tem que ter toda a paciência do mundo. Por quê? Porque eles não entendem. Por quê? As mensagens é para quem está dentro da igreja, eles estão fora da igreja. Então, o nosso papel que está dentro da igreja é trazer as pessoas para dentro da igreja, para mantê-las em união, para elas saberem o que é a verdadeira união. Eu não posso chegar e pedir conselho de casamento para uma pessoa que está separada, que não entende, que não sabe o que é amor, o que é perdoar, porque ela vai me ensinar coisas erradas e cada vez vai me levar para o buraco. E eu estando longe, eu vou estar numa armadilha. E Satanás só está de olho, assim, ó. Nem aqueles desenhos animados, sabe? Com um garfinho, assim, esperando você sair. Então, ele está desse jeito. Ele fica ao nosso derredor, esperando alguma brecha. E essa brecha não é nas grandes coisas. Como eu disse no começo, as grandes coisas tendem a nos unir mais e mais. Mas é nas pequenas coisas. É que nem, assim, a igreja não é um lugar perfeito, né? A igreja, ela não é um lugar de perfeição. Isso eu sei, porque... Mas se a gente fica preso em... eu não gostei do jeito que o pastor prega. Não gostei do louvor. Não gostei disso. Eu vou fazer uma nova igreja. Vou fazer uma igreja Cristo em casa, né? Vou comprar um suquinho de vinho. Todo primeiro domingo do mês eu vou pegar minha família, vou reunir e vou fazer. Vai, pode ir. A decisão é de vocês, é minha. Só que Satanás, você não vai chegar para Satanás e falar assim, mas ele é muito legalzinho, não toca na vida dele não, deixa ele em paz. Não, Satanás não vai olhar se você é legal, se você canta bem, se você faz boas amizades. Não, ele está querendo destruir a sua vida. E a sua vida só não vai ser destruída se você estiver dentro da igreja, aprendendo a amar e perdoar, unido. Amém, irmãos? Então, eu não vou pedir, eu vou pedir para vocês abrirem. Porque Jesus, no momento que ele estava lá crucificado, as pessoas estavam lá escarrando nele, cuspindo nele,
estavam falando, desce daí, se você... escarnecendo ele. E ele pendurado. Às vezes a gente sofre por tão pouco. É porque me olhou feio, é porque não me cumprimentou, né? A gente sofre por tão pouco. E às vezes a gente condena. Tá me vindo agora na cabeça aqui a história que Jesus, a prostituta estava correndo e os líderes religiosos estavam atrás dela para apedrejar, e Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? E na palavra diz que esses homens que Jesus falou, eles começaram a sondar a si próprio, a ver o seu próprio coração, e eles foram jogando as pedras. Então, assim, nessa palavra, eu vejo não só a prostituta sendo libertada do pecado, mas eu vejo aqueles homens. Porque naquela época, se uma pessoa não fosse apedrejada, tudo tivesse lepra, ela era mandada para uma cidadezinha. E Jesus fala assim: vai e não volte a pecar. Ele não falou, vai e sai da cidade. Então quer dizer que ela podia conviver ali, normalmente. Então, às vezes, nós crentes, eu mesmo, eu me vejo fazendo isso, juntando pedras para atacar nos outros, espiritualmente falando. Porque a gente fica chateado com uma coisa, fica chateado com outra. Aí a gente vai juntando as pedras para... Aí no pensamento a gente fica atacando a pedra na pessoa. E é tão fácil liberar, é tão fácil perdoar, você fica longe disso. Então abre em Lucas 23, 34. Amém? O primeiro poder do perdão que Jesus liberou lá na cruz, no Calvário, foi a seguinte palavra: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes, eles lançaram sortes. Gente, Jesus estava lá, sentindo muita dor, e as pessoas falando, blasfemando para ele, e ele falando: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Só que, por quê? Porque eles estavam no engano. Nós temos que sair desse engano. Jesus, ele perdoou todos os pecados, ele levou todas as culpas para si. Então, a gente não tem poder, não tem autoridade para culpar as pessoas. A decisão de perdoar para o crente é obrigação. É uma obrigação que nós temos que ter. A gente tem que usar o perdão como lei. A lei do crente é perdoar, não importa como. Se a pessoa é enganadora, você perdoa e se afasta dela. Porque ela vai fazer você pecar e você vai levar ela ao pecado, porque você não vai perdoar, você não vai liberar a pessoa. O crente precisa liberar as pessoas. Porque se ele não sabe liberar, ele não vai saber libertar, ele não vai saber transformar. E o papel do crente é transformar, é libertar, é transformar, é para onde ele ir, fazer reconciliações com as pessoas, entre as pessoas, né? O segundo é amor. João 3, verso 16. Amém? Isso aqui todo mundo conhece. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele deu. Quem dá
é porque está comprometido. Deus está comprometido com nós. Ele tem um compromisso de amor. Se Deus ele deu o Filho dele por nós, que nos livrou de todo o pecado, quem é a gente para não amar? Quem que é a gente para não perdoar? Né? Então tem coisas na vida da gente que a gente tem que colocar a mão na consciência antes de agir. O crente não pode falar, quando eu vi já falei. Não existe isso. Não tem, porque ele tem que ter a palavra, ele tem que ter... Ele tem a obrigação de ler isso aqui todo dia, todo momento. Pedro, quando ele teve a visão lá dos animais, ele não entendeu o que Deus queria passar para ele com aquilo. Só que demorou alguns dias, ele foi para a casa do Cornélio, ele entendeu, aí ele libertou Cornélio, ele pregou sobre isso. Então a gente precisa estar atento a isso. Senhor, mas eu não entendi o que o Senhor quis dizer aqui, isso não tem nada a ver com a minha vida, mas amém. Dá uns 2 dias, você já está falando sobre aquilo, aquela palavra que o Espírito Santo gerou no seu coração, você está liberando, aí você começa a entender, aí você quer se alimentar cada vez mais e mais, e é assim que funciona. E sobre o poder da unidade, João 19, 26, 27. Irmãos, a gente olhando assim, lendo e vendo Jesus na cruz por nós, até ali ele se preocupou em passar uma mensagem de perdão, de amor, de unidade. Porque imagina a mãe dele vendo ele sofrendo daquele jeito, vendo aquela situação e ele perde morrer, ele olha para o discípulo e chega para o discípulo e fala, né? Me perdi aqui. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela, os discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, irmãos, Jesus, ele é nosso consolador. Amém? Então, se ele é nosso consolador, às vezes ele coloca pessoas na nossa vida. No momento mais difícil, ele coloca alguém na sua vida para te dar uma resposta. Às vezes você está na rua, ou você vai para a igreja, senta ali sozinho, chega um e te libera uma palavra, e a palavra é aquilo que você estava amargando aquilo dentro de você, e te liberta. Então, olha a preocupação de Jesus. Ele chega para o discípulo e fala: eis aí a tua mãe. Aí fala para a mãe: eis aí o teu filho. Não se preocupa, você não está sozinho. Né? E o João, ele era muito amado. E engraçado que todos os apóstolos, eles aprenderam sobre o amor depois da crucificação de Jesus. Eles não tinham entendido ainda o propósito, eles não tinham entendido qual era o caminho. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé. Eu não sei quanto tempo que durou a mensagem, mas vamos ficar de pé, vamos orar.